A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim América apresenta Smart, silêncio, meditação, asseio pessoal e coletivo, reverência e testemunho. Ao entrar na igreja, desligue o seu celular e ligue-se a Deus. Facilite o trabalho dos diáconos na localização de assentos disponíveis para os membros e convidados. Evite deixar espaços vazios nos bancos que possam acomodar mais pessoas. Não deixe pertences ou bolsas sobre o banco. Banheiros e bebedouros estão localizados no nível inferior. Em caso de emergência, utilize as saídas sinalizadas, portas laterais atrás da plataforma e porta principal. Aos queridos papais e mamães, se seu filho ou filha chorar e precisar de atenção especial, dirija-se à sala de apoio, também localizada no nível inferior. Lá você encontra um trocador, materiais necessários e um ambiente tranquilo. Se preferir, assista ao culto ao vivo no salão de jovens. Ao finalizar do culto, a saída será organizada pelos diáconos. Oportunidades para servir. Nos corredores internos e externos da igreja, você encontra livros, revistas e outros materiais grátis. Leve o quanto quiser e presenteie seus amigos. Louve ao Senhor com sua reverência. Obrigado pela atenção. Que Deus esteja com você. Neste momento, vamos dar início à nossa programação desta manhã, ao nosso culto divino. Oremos. Pai amado, graças te damos, Senhor. Graças te damos porque hoje é sábado. Hoje é o teu santo dia. Aquele dia que o Senhor separou, santificou desde a criação do mundo. E desde lá, o Senhor já pensou em cada um de nós. E nós te agradecemos por isso. E aqui estamos, Pai, para te louvar, para te adorar. E para isso suplicamos a direção do teu Santo Espírito. E que tudo aquilo que aqui for feito esteja de acordo com a tua santa e bendita vontade. Rogamos e suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom sábado. Sejam todos muito bem-vindos à casa do nosso Pai. Aqui estamos mais num sábado, agradecendo a Deus por essa bênção. Não estranhem se vocês não verem alguns rostinhos conhecidos, porque hoje está acontecendo o encontro de casais da Novo Tempo e nós vamos sentir a falta de alguns irmãos. Mas não estranhe porque eles estão lá, também louvando e adorando a Deus. Seja bem-vindo. Você que não é da nossa igreja, sinta-se na sua casa, como de fato é. Aqui é a casa do Pai. E se é a casa do Pai, somos todos irmãos e essa também é a tua casa. Nossa plataforma hoje temos a doutora Ana Beatriz, a nossa Bia, o nosso ancião Vanderlei, e quem estará trazendo a mensagem para nós é o professor Mateus, será devidamente apresentado pelo nosso pastor, mas o senhor é muito bem-vindo à nossa igreja, o senhor e a sua família. Vamos louvar a nosso Deus, vamos adorar ao nosso Pai,
Sejam todos realmente bem-vindos na casa do nosso Pai. Bom dia, crianças. Quem já teve medo aqui? Alguém tem medo? Todo mundo tem medo, né, de alguma coisa. Eu também tenho medo. E quem é corajoso? Quem é corajoso? Eu tenho certeza que todos vocês são corajosos. A Bíblia nos conta de uma menina muito corajosa. E o nome dessa menina é Esther. Esther é de um povo judeu. E ela, quando pequenina ainda, perdeu seus pais. E foi adotada por um homem chamado Mordecai. Mordecai cuidou de Esther como se fosse sua filha. E ele era um homem muito temente a Deus. E ele estudava a Bíblia com Esther. Esther foi crescendo, crescendo e se tornou uma linda moça. E naquela época, lá naquela cidade, tinha um rei. E um dia, o rei resolveu se casar. E chamou os seus soldados e deu a seguinte ordem: vocês vão em todos os lugares, em toda a região, e tragam as moças mais bonitas. As moças mais belas que vocês encontrarem, vocês trazem aqui para mim. Que eu vou escolher uma para ser a minha companheira. Ela vai ser a rainha desse palácio. Então, os soldados foram e trouxeram todas as moças que eles achavam as mais bonitas. E o rei foi escolhendo, foi olhando uma a uma. E o rei olhou várias moças e nenhuma delas se agradou. E ele foi olhando, 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 até que um dia chegou a vez de Esther. Esther chegou linda perante o rei. O rei olhou para ela e ele se encantou com a beleza de Esther. E ele falou: essa vai ser a minha companheira. Essa vai ser a minha rainha. Então o rei pegou uma linda coroa, olha só. E colocou na cabeça de Esther. Esther ficou linda, não ficou? Só que junto do rei tinha um homem, um soldado, que não gostava muito do povo de Esther. Só que ele não sabia que Esther era judia. Porque Mordecai, quando Esther foi levada, Mordecai falou o seguinte para Esther: você não conta para ninguém que você pertence ao povo judeu. Esse será o nosso segredo. E Ramã, que era um dos oficiais do rei, não gostava nem de Mordecai e nem dos judeus. E falou o seguinte para o rei: rei, vamos colocar uma ordem, um decreto, para nós acabarmos com o povo judeu. Esse povo não presta, esse povo adora um Deus que não existe. E o rei não sabia, não conhecia muito o povo judeu, pegou e fez o decreto. Quando a rainha soube, a rainha ficou muito triste, porque além do seu povo ser morto, ela também seria morta.
Então a rainha, sabe o que ela fez? Pediu para o povo orar a Deus e jejuar. E ela também jejuou. E ela também orou muito a Deus. E ela falou: o nosso Deus é mais poderoso e Ele vai nos salvar. Então Deus deu sabedoria para Esther. Ela fez um lindo jantar para ele. E convidou o rei e Naamã para comer com ela. E lá foi o rei e Ramã. E eles foram e se deliciaram com aquelas comidas gostosas que ela tinha pedido para o cozinheiro preparar. E eles comeram e a rainha ficou muito feliz e o rei também. Mas na primeira vez, ela não falou nada para o rei. Falou assim para o rei e para Ramã: vocês podem voltar amanhã novamente? Eu vou fazer um jantar mais gostoso ainda. E eles ficaram felizes e eles voltaram. Então, no dia seguinte, o rei falou o seguinte: minha rainha, eu quero lhe dar um presente. O que você quiser, o que você me pedir, eu vou lhe dar. Então, Esther falou o seguinte: meu querido rei, você foi enganado. Você fez um decreto para matar o meu povo, para destruir com o meu povo, porque eu também sou judia. E se esse decreto for cumprido, eu também vou morrer. O rei ficou muito furioso com Ramã. E ele falou o seguinte: mas isso jamais pode acontecer. E ele fez com que chamou os soldados, prenderam Ramã e ele cancelou o decreto. Sabe, crianças, Esther foi muito corajosa. E vocês sabem por que ela foi corajosa? Porque ela confiou em Deus. Qualquer medo que sentimos, qualquer problema que tivermos, basta confiar em Deus. Basta esperar que Deus nos ajude. Tá bom? Agora nós vamos voltar para nossos pais. Vamos cantar número 490, Caminhando. Nós estamos aqui nesta terra numa caminhada. E esta caminhada é rumo ao céu. Que você almeje isso de todo o seu coração. Vamos lá? Com gozo eu já vou para o lar celestial. Caminhando,
Hino de número 219. Sempre alegre. Cante. Seja o coração alegre, sempre a transbordar louvor, pois o nosso Pai Celeste mostra-nos o seu amor. Sempre alegre, é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno brota-lhe da salvação. Temos proteção nas lutas, Deus nos toma pela mão. Sua sempre eterna graça dá-nos forças na aflição. Sempre alegre, é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno brota-lhe da salvação. Sempre guiará os justos com amor em sua luz. Juntos serviremos todos ao amado e bom Jesus. Sempre alegre, é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno brota-lhe da salvação. Amém. 220. É prazer servir a Cristo.
Aqui na igreja nós temos uma equipe de intercessores. São pessoas que se voluntariou para um ministério de oração intercessória, que se reúne, não sei quais os dias da semana, mas recolhe os pedidos que são colocados ali na arca, intercedem a Deus e suplicam para que Ele possa usar a misericórdia dEle em atender esses pedidos. Então, nos cultos da igreja, enquanto você está aqui, se sentir necessidade de um pedido especial, na lateral da igreja tem papel, tem lápis, tem caneta, você pode anotar o seu pedido e colocar ali e confiar que irmãos fervorosos estarão intercedendo pelo seu caso. Mas nesse momento nós também iremos fazer uma oração de intercessão. Mas antes de orarmos, eu queria que os irmãos pensassem na afirmação do salmista no Salmo 68, no verso 19, que diz bem assim: primeiro ele glorifica ao Senhor dizendo: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva os nossos fardos. Deus é a nossa salvação. Então, com a certeza que o Senhor é generoso, que Ele segura em nossas mãos e nos ajuda nessa difícil caminhada, eu convido alguém que, se sentir vontade de vir aqui à frente, de uma forma simbólica, dizendo: Senhor, preciso muito de Tua ajuda, nós iremos a igreja toda nos ajoelhar e iremos orar ao nosso Deus. Então, se você sente uma necessidade especial e está sentindo vontade de vir aqui, pode chegar pertinho para que oremos mais próximos. Muito bem, agora vamos nos curvar todos da igreja para falarmos com o Senhor. Querido Pai, nosso Deus amoroso e santo, neste momento, Senhor, nos reunimos em Teu nome, com a certeza, com a plena convicção da Tua presença, de saber que o Senhor está conosco, pois o Senhor mesmo prometeu que sempre estaria com o seu povo. Neste momento nós tributamos a Ti a nossa adoração e os nossos louvores. Pai querido, nós Te amamos e Te adoramos, não pelas bênçãos que o Senhor nos dá, mas pela pessoa que o Senhor é, pelos atributos do Teu caráter: justiça, amor, misericórdia, compaixão, constância, longanimidade, bondade. E quando nós apreciamos, Senhor, a beleza da pessoa que o Senhor é, a nossa resposta a Ti é uma resposta de adoração, porque olhamos para nós e nos sentimos honrados por ser criaturas do Senhor e privilegiados por ser recebidos como filhos na Tua família. Por isso, Pai, nessa manhã queremos nos unir aos Teus anjos santos que adoram a Ti com reverência, com respeito, com amor, e também queremos prestar a Ti essa nossa homenagem de adoração. Mas, Pai, enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, Tu sabes as lutas que enfrentamos. O Teu Filho, o Senhor Jesus, já viveu aqui, experimentou dores, trabalhos, fadigas, e nós lutamos com tudo isso, Senhor, e ainda convivemos com medo, com apreensão, preocupação, e hoje, nessa manhã de sábado, nós queremos depor tudo isso aos Teus pés e pedir que misericordiosamente o Senhor cuide de nós nessa jornada. Ansiamos o dia que estaremos livres para sempre da presença do pecado e das suas consequências. Mas enquanto esse dia não chega, Senhor, por favor, segure em nossas mãos. Todos nós que estamos aqui, além da gratidão que temos no coração, nós também temos súplicas. O Senhor conhece a vida de cada um de Teus filhos. Uns estão lutando com ansiedade, com preocupações, com medos, e hoje nós colocamos tudo em Tuas mãos e pedimos que misericordiosamente possa vir em socorro de cada um de Teus filhos. Querido Deus, mais um pedido muito especial nós temos para Te fazer nessa manhã. O Senhor prometeu que nos batizaria com Teu Santo Espírito. E imploramos que isso se cumpra nas nossas vidas nesse dia de hoje, Senhor. Porque nós queremos o poder de Teu Espírito para vencer a nossa inclinação para o pecado. Mas também queremos o Teu poder para sermos testemunhas eficazes do poder e da salvação do nosso Deus. E por isso nós imploramos o cumprimento dessa promessa que o Senhor nos fez. Bondoso Deus, de forma muito especial te pedimos pela exposição da Tua palavra que será feita nessa manhã. Eu sei, Senhor, que é um poder extraordinário na Tua palavra.
E queremos que hoje o Senhor possa nos atingir com a exposição da palavra, para que ao ouvirmos e ao sairmos daqui, não saiamos simplesmente como ouvintes, mas como pessoas impactadas pelo poder do nosso Deus. E em nome de teu Filho que nós oramos e muito te agradecemos. Amém. Os nossos corações que pedindo aqui estão por total transformação. Sim, queremos ser somente o que tu desejares, ó Senhor, que o teu querer se cumpra em nós. Amém. Bom dia a todos vocês. Que o Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nos conceda um dia diferente. Mas diferente, eu quero dizer melhor, né? Especial. Que o Senhor seja contigo. Como o irmão Osíris, ancião deste mês, um dos anciãos responsáveis pelo mês, falou, nós estamos tendo um encontro de casais na Novo Tempo, mas como sempre a Igreja do Jardim América surpreende, né? Nós temos uma grande quantidade de visitas aqui hoje. Tive o privilégio de cumprimentar algumas ali agora, a portaria, na porta da igreja, mas às vezes fico preocupado, será que tem alguém que não foi cumprimentado, que não recebeu um aperto de mão, um abraço carinhoso, afetuoso? E eu vou pedir agora que a gente quebre a nossa tradição. Geralmente não fazemos isso, mas eu queria que você cumprimentasse a pessoa, ainda não, ninguém cumprimente ainda, cumprimentasse a pessoa que está do seu lado, mas tente esquecer o feliz sábado. Às vezes eu fico preocupado, a gente só sabe dizer isso, né? Tem tanta coisa para dizer, tem tanta coisa para falar. O feliz sábado é de muita importância, porque o sábado é um dia especial, mas pelo menos acrescente alguma coisa a mais, né? E eu queria que você fizesse isso, e olhe de forma muito carinhosa para os visitantes que estão aqui no nosso meio hoje. Com certeza eles vão se sentir bem melhor. Vamos fazer isso? Dá um abraço, veja-se do seu lado aí, cumprimente. Que beleza, esse é um santo barulho. Deus te abençoe, querida, tá? Deus abençoe muito você. Encontrou as amigas? Estava preocupada. Cuida da tua amiga. Que bom. Acho que eu vou fazer isso todo sábado agora. É gostoso. Irreverência é falar o que não se deve na igreja, mas o que se deve não tem problema. Na próxima sexta-feira, nós teremos aqui na Igreja do Jardim América a Escola de Pais. Você que é pai, mãe,
e gostaria de crescer na comunicação do lar, esteja aqui. Vai ser um momento muito interessante e vai ser de grande bênção para a sua vida e para a vida da sua família. Excepcionalmente hoje nós estaremos mostrando um vídeo preparado pela divisão, depois da mensagem, sobre o tema do Quebrando o Silêncio deste ano. O vídeo acho que é de 8 minutos, mas é de extrema importância para abrir os nossos olhos quanto a algumas coisas que estão acontecendo às vezes dentro do nosso lar. Eu tenho certeza que você também será abençoado com esse vídeo. Está hoje conosco o professor Mateus. O professor Mateus é o novo tesoureiro da Associação Paulista do Vale. Ele ficou no lugar do Gilvan, que foi para um outro campo. Já tive a oportunidade de ouvi-lo algumas vezes nas nossas reuniões pastorais. É um homem de Deus, comprometido com a missão da igreja. É a primeira vez que ele está vindo ao Jardim América. E também está com ele a sua esposa Poliana, a sua sogra, a irmã Augusta, e o filhinho Samuel. Onde está a família? Ali atrás. Que Deus abençoe, sejam bem-vindas, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Professor, que Deus lhe abençoe na explanação da palavra e seja sempre bem-vindo a essa igreja. Um grande abraço, que Deus abençoe você e que você possa ser enriquecido com a programação desta manhã. Amém. Bom dia, queridos. Feliz sábado. Que bom é estarmos na casa do nosso Deus nesta manhã e que o Senhor seja louvado neste momento com o hino que eu vou cantar. De que agora sou feliz e que o meu viver tem um sentido para existir. Eu não merecia nada receber e por isso então se confirmou a expressão de Deus e todo o seu justificado pela fé em Cristo, que com sangue trouxe o perdão a quem pecou. Ele me abriu a sala do trono e agora frente a frente estou com o Senhor. Que os poetas cantem deste dom bendito nas canções em tom de pura devoção, pois a graça é o presente que nos deu a liberdade plena para entrar no coração de Deus, para entrar no coração de Deus. Justificado pela fé em Cristo,
que com sangue trouxe o perdão a quem pecou. Ele me abriu a sala do trono e agora frente a frente estou com o Senhor. Que os poetas cantem deste dom bendito nas canções em tom de pura devoção, pois a graça é o presente que nos deu a liberdade plena para entrar no coração de Deus, para entrar no coração de Deus. Bom dia, um bom sábado a todos. É um motivo de muita alegria poder estar com essa igreja tão querida, que foi enchendo aos poucos, né? E hoje e agora, nesse momento, está quase completa. Queridos, para mim é uma alegria estar com vocês. Eu gostaria de agradecer a Irmandade, porque desde quando nós chegamos a São José dos Campos, nos recebeu muito bem. Para mim também é um motivo de muita alegria e felicidade, porque nem sempre a família pode nos acompanhar, porque a cada sábado nós estamos em algum lugar diferente. E a alegria fica completa porque a sogra também está junto, né? E olha, queridos, é possível ser feliz com a sogra, viu? É possível, é possível. E eu gostaria de agradecê-la, porque ela me deu um dos maiores presentes que eu tenho na vida, que é a minha esposa, né? E com ela também está o meu filhinho, Samuel, que também é uma bênção de Deus. Vamos orar? Querido Pai que estás no céu, Senhor nosso Deus, nesse momento, Pai, eu te louvo, te agradeço, porque dentro do meu corpo, ó Pai, o coração ele bate acelerado, há um frio na barriga. Já são 15 anos, ó Pai, nesse ministério e o sentimento é o mesmo, de impotência, de fraqueza, sentimento do pecado, Pai, porque nós somos todos pecadores, Senhor Deus. Nesse momento nós queremos te louvar e te agradecer, porque a prova de que o Senhor ainda atua é porque o Senhor tocou o coração de cada pessoa que está aqui, Senhor. Cada pessoa que está aqui sentiu a necessidade de estar nesse local, nesta casa de oração, neste local sagrado, Pai. O Senhor é um Deus muito, muito bom. O Senhor tem nos usado, tem nos protegido, tem nos guiado. Nós temos passado por lutas, Deus, mas o Senhor tem estado conosco todos os dias da nossa vida. E hoje não é diferente, ó Pai. Num dia especial, onde nós podemos agradecer a Ti por tudo que tem feito por nós. Neste momento nós vamos abrir a Tua palavra, Pai, a Tua mensagem, a Tua carta de amor para nós. Que Teu Santo Espírito nos toque, nos use, e que nós possamos sair daqui, ó Pai, diferentes da maneira da qual chegamos. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, imbuídos do Teu Santo Espírito, e que nós possamos tocar a vida de outras pessoas, que nós possamos dizer o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor é misericordioso, Pai. Fique conosco. Pedimos perdão mais uma vez pelos nossos pecados. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 41 ao verso 44. Livro de Marcos,
capítulo 12. Leremos os versículos 41 ao 44. Aqui a palavra de Deus, intitulado como a oferta da viúva pobre, relata que, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus, como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, e vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía. E a palavra de Deus enfatiza o que não consta em outros evangelhos, mas de que ela deu todo o seu sustento. Quando nós lemos esses versos e começamos a meditar, seria fácil entender qual é a situação de uma mulher viúva. Naturalmente, ela havia perdido seu marido, mas o que nós precisamos entender é como uma mulher viúva, ela estava inserida na sociedade daquela época em que ela vivia. Qual era a sua condição social? Nós sabemos que no antigo Israel a estrutura era patriarcal. E no templo de Jerusalém, as mulheres, elas só podiam ficar reunidas ali no pátio das mulheres. Outra coisa importante, como elas não trabalhavam fora de casa, porque em casa não trabalhavam muito, né? Elas dependiam economicamente para a sua sobrevivência do seu marido ou dos seus filhos. Raramente a mulher de Israel ela saía de casa. E quando ela saía de casa, ela cobria o seu rosto com um véu. Na sua infância, até os 12 anos, ela aprendia tudo a respeito de um lar. Desde as atividades mais simples, como as mais difíceis, como eu acho que é cozinhar. Ela aprendia tudo, até os 12 anos. Ela era propriedade do seu pai. E no dia em que havia a decisão de que ela se casaria, ela era ofertada para o seu marido. A educação que ela recebia era diferente da educação que os seus irmãos homens recebiam. O que nós sabemos também é que ela não podia herdar as propriedades que o marido deixara. Porque nós sabemos que no antigo Israel havia a estruturação por tribos. E, consequentemente, aquela mulher poderia fazer parte de uma tribo da qual não era o seu marido. Então, não poderia haver essa transferência de titularidade nos bens que o marido pertencia, por causa dessa diferença, dessa possível diferença de tribo. E caso essa mulher ela não tivesse um filho para herdar as terras de seu pai, ela estava debaixo da lei do levirato. Ou seja, algum dos seus cunhados, algum deles, deveria tomá-la como esposa, assim como ele
tinha outras mulheres. E ela somente estaria livre para um novo casamento, para um novo matrimônio, caso ela fosse rejeitada pelos familiares do seu marido. E essa mulher, ela contemplava todas essas observações das quais nós dizemos. Porque diferentemente da viúva de Naim, que teve ali o seu filho restaurado à vida e dado a ela, e ali renovou-se a sua esperança, a palavra de Deus diz que ela era uma mulher pobre. Ou seja, naturalmente, consequentemente, nem filhos ela teria para poder se alegrar. Mas, queridos, o que mais me chama a atenção é a forma como que Cristo ele reage diante daquela situação. Dificilmente nós vimos na palavra de Deus algum texto onde diz que Jesus estava sentado. Porque Jesus ele era da ação, ele estava no meio do povo. Dificilmente Jesus ele ficava no templo. Porque todas as vezes quando Jesus ele estava no templo, ele sentia assim como essa parede ela era fria, ele preferia estar no meio do povo, porque o povo transmitia calor. E ele a cada dia tinha a certeza de que a sua missão estava sendo cumprida. Então dificilmente nós vamos ver na palavra de Deus um texto que diz que Jesus ele estava sentado, contemplando, analisando. Porque Jesus ele era da ação. Ele era da ação. Mas eu imagino ali Jesus sentado assim como um pai que ensina os seus filhos, ou como um professor que ensina os seus alunos. Ele agora começa a observar a humanidade. E diante de uma prova muito grande, relacionada à mordomia, Jesus agora ele começa a contemplar, ele começa a analisar, como se ele colocasse a humanidade à prova ali. E ele começou a observar a movimentação que acontecia ali no templo. Era comum, o gasofilácio era um recipiente onde ali eram depositados as ofertas, os dízimos. E haviam muitas pessoas em volta daquele recipiente. Pessoas com muito dinheiro, como a palavra de Deus dizia. Pessoas que faziam questão de mostrar que ali estavam devolvendo o que tinham. Mas Jesus sentado junto com seus discípulos, ele começa a observar aquela mulher vindo de longe, caminhando. Uma mulher que possivelmente estava sofrendo muito pela condição em que ela vivia. E ela vagarosamente se direcionava para aquele recipiente. Ele observava aquela mulher com aquelas roupas simples, num traje humilde. E Jesus ele foca a sua visão, a sua atenção, o seu coração para a atitude daquela mulher. E ele chama a atenção dos discípulos e ele pede para que os seus observem aquela ação. Observem tudo aquilo que estava envolvido naquela atitude. De tudo que estava envolvido representando a condição social que aquela mulher vivia.
E Cristo, ele fica feliz porque ele percebe que de todo o tempo que ele dedicava com a humanidade, pelo menos uma pessoa havia aprendido o real significado da oferta, o real significado da entrega, o real significado da mordomia. Aquela mulher chamou a atenção de Jesus. Assim como Jesus, quando estava em Cafarnaum, andou 38 quilômetros e foi em direção daquela mulher que também era viúva, para ressuscitar o seu filho. A condição dos sofredores, a condição dos desabrigados, a condição dos desacreditados, chamam a atenção de Jesus. E ele se incomoda com isso. Mas ele se alegrou, porque ele viu que realmente uma pessoa havia entendido o real significado da gratidão. Sabe por quê, queridos? Porque antes de Deus olhar as nossas ações, Deus, ele olha as nossas motivações. O que nos motiva, o que nos mantém vivos. Porque nós podemos enganar aos homens, mas a Deus nós não enganamos. Ele conhece o nosso coração. Ele o esquadrinha. E nós podemos, humanamente falando, olhar de duas maneiras para a oferta daquela mulher. Nós não dissemos, mas o quadrante era semelhante ao centavo. E se nós pudéssemos falar, economicamente falando, aquela mulher pode ter depositado ali 2 centavos. E nós, humanamente, talvez a forma como aqueles discípulos que estavam ali com Jesus olharam, porque quando nós visualizamos essa oferta, relacionando a quantidade, nós conseguimos enxergar somente 2 moedas, ponto. Agora, quando nós analisamos de maneira qualitativa, quando nós analisamos a qualidade dessa oferta, não existia nada comparado à grandeza do sacrifício que aquela mulher havia realizado naquele momento. Porque nós sabíamos quem eram aquelas pessoas que estavam ali depositando as suas ofertas. Muitos ricos, a palavra de Deus diz. E infelizmente, hoje, nós temos colocado o dinheiro numa posição que ele não merece estar. Hoje, nós colocamos o dinheiro num pedestal, e quando nós colocamos o dinheiro num pedestal, ele praticamente vira uma entidade divina, como a palavra de Deus diz, Mamon. Vamos ler Mateus, o capítulo 6, o verso 24. Mateus, o capítulo 6, o verso 24. Os 2 senhores, ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. E Jesus, ele conclui dizendo o seguinte: não podeis servir a Deus e as riquezas. Porque em realidade, à vista de Deus,
aos olhos do Criador, não é realmente a extensão ali da dádiva que conta, mas sim o motivo que impulsionou aquela mulher. Porque, queridos, Deus ele está interessado no tamanho, na magnitude do amor. Ele está interessado na consagração que essa dádiva representa, não em seu valor monetário, porque ele não precisa do nosso dinheiro. Porque ele é dono do ouro e da prata. Esta é a única base que Deus ele emprega para recompensar as pessoas, como Jesus ilustrou lá na parábola dos trabalhadores da vinha. O louvor que Jesus ele direciona a essa mulher estava relacionado ao que a impulsionou a ofertar. Porque nós sabemos que aqueles ricos que estavam lá tinham dinheiro de sobra, tinham mais do que necessitavam. Ali eles estavam devolvendo daquilo que lhes sobrava. Mas aquela mulher, ela estava dando tudo aquilo que ela tinha. Porque, socialmente falando, ela não tinha terras, ela não tinha posse. Vai saber o que essa mulher tinha que fazer para ter dinheiro. Talvez dependiam daqueles homens. E, queridos, quando nós falamos isso, relacionados ao valor das ofertas, porque se nós formos olhar numericamente o valor dessa oferta, ela não representava nada. Mas ela representava alguma coisa muito grandiosa, que todo mordomo fiel precisa ter. Se chama abnegação. Com toda certeza, aquela viúva, ela não sabia, ela não teria mais nada em suas mãos, até para poder comer, até para poder nutrir-se. Mas dentro do seu coração existia uma vontade muito forte de ser fiel a Deus. Dentro do seu coração havia uma necessidade de colocar Jesus como centro da sua vida. Dentro do seu coração, ela percebia que alguma coisa estava faltando para que ela pudesse ser completa. E para encher o seu vaso, ela se esvaziou. Porque ela queria que a medida completa fosse enchida por Cristo. Porque ela sabia que somente aquele homem poderia suprir as suas reais necessidades. Será que nós estamos esvaziando o nosso vaso? Ou qualquer recipiente do qual nós nos identificamos, para poder enchê-lo completamente de Cristo? Ou será que a real condição econômica da nossa vida, talvez por nós não sentirmos nenhuma necessidade, impede que nós nos entreguemos completamente ao Senhor? Nós vimos aí que no último domingo houveram algumas manifestações. E eu não vou falar de política. Mas o que motivou aquelas pessoas irem à rua?
elas não aguentam mais, ou não toleram mais, a situação de como o governo gerencia o país. Algumas pessoas chegam a dizer que o governo ele é corrupto. Mas, queridos, será que eu tenho olhado para mim mesmo? E ao ser um diligente estudante da palavra de Deus, será que eu não tenho feito igualmente? Porque quando eu firo o que está escrito em Malaquias, o capítulo 3, o verso 8, o verso 9, a palavra de Deus diz: é possível o homem roubar a Deus? É possível o homem roubar a Deus? E a palavra de Deus diz o seguinte: como o homem ele rouba a Deus? Nós sabemos. Nós sabemos. Quando nós retemos os dízimos e as ofertas. Queridos, hoje o Criador, Ele olha para nós e Ele gostaria de nos achar como o que está escrito no livro de Salmos. Vamos ler o capítulo 101. Salmos, o capítulo 101, nós vamos ler o verso 6. Davi, inspirado, escreveu este salmo. E por ser um homem segundo o coração de Deus, o Criador o usou para dizer o seguinte: olha, Davi, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Para o quê? Para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Queridos, o nosso Criador nos chama nesta manhã para que nós possamos ser mordomos fiéis, para que eu possa dar a real oferta. Lembre-se, Ele não precisa do nosso dinheiro. E a maior oferta que hoje nós podemos dar a Deus é o nosso tempo, é o nosso interesse pelo próximo. A verdadeira religião diz que nós devemos estar onde? Cuidando daquelas pessoas que necessitam ser cuidadas. Mas para que eu possa cuidar do próximo, eu preciso primeiro me esvaziar de tudo aquilo que me atrapalha, de tudo aquilo que me impede, para que a minha vida possa ser preenchida somente por Jesus, e que Ele estando na minha vida, eu possa refletir o verdadeiro amor cristão, o verdadeiro amor para as pessoas que tanto necessitam. Que Deus nos use, nos abençoe, nos proteja, nos guarde e nos faça entender diariamente o para que nós somos concebidos, o para que nós somos criados. Fomos criados para servir, fomos criados para ajudar, criados para orientar, criados para salvar. Que Deus nos abençoe. Esse é o meu desejo, a minha oração. Homem, este convite é especial para você.
Vem aí o Congresso de Homens 2015, de 6 a 8 de novembro, em Caraguatatuba. O valor poderá ser parcelado e inclui refeições e hospedagem. O local será no Hotel Fazenda Três Poderes. Marque na sua agenda, imperdível, só para você, homem. Mais informações no mural da igreja. O projeto Amigos da Balança já está em plena atividade. Todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, aqui na igreja. Atenção, galera miúda! Amanhã, às 8 da manhã, todos os aventureiros devem estar aqui, em frente à igreja, para o passeio O Dia da Aventura. Os pais devem seguir as orientações passadas por e-mail. É amanhã, culinária saudável. Amanhã, dia 23, das 9 a 1 da tarde, você vai aprender a fazer pão integral, granola, tofulete, pão de queijo sem queijo, leite de amêndoas, muffin de banana e geleia de chia. Culinária saudável com Raul e Neila no Espaço Viva. A classe de estudos bíblicos está estudando o livro do Apocalipse. Todos os domingos às 6 da tarde. Venha e traga convidados. Nesta terça-feira, dia 25, às 7h30 da noite, venha conhecer os 3 vilões da alimentação, com a nutricionista Cirlei Campos. Palestra imperdível aqui na igreja. Vem aí o 3º encontro da Escola de Pais e Filhos, dia 28 de agosto, sexta-feira, às 7h30 da noite, aqui na igreja, com o tema Comunicação na Família, um encontro para pais e filhos de todas as idades. Chuva Serôdia, chegou a hora. Todas as quartas-feiras de agosto, às 7h30 da noite, aqui na igreja, com o pastor Manassés Queiroz. Venha desfrutar deste conhecimento. Fique ligado, no próximo sábado, dia 29 de agosto, tem América Jovem, às 5 da tarde. O tema? Tudo sobre a última conferência geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, realizada em San Antônio. E atenção! A loja Céus de São José dos Campos alterou o horário de fechamento às sextas-feiras. Antes, o atendimento encerrava ao meio-dia e agora é das 8h30 da manhã até as 4 da tarde. A igreja disponibiliza material de apoio para dar estudos bíblicos e também organizar um pequeno grupo. Pegue o seu com a Rosângela Barbosa e multiplique esperança. A pornografia virtual está mais próxima do que imaginamos. Ela está nos lares cristãos, inclusive afeta nossos adolescentes e adultos, casados e solteiros. A pornografia virtual afeta a família, a saúde mental, afeta a autoestima e ajuda a propagar a violência. É o mundo virtual entrando na vida real. E estas consequências afetam a vida de milhares de pessoas, destruindo o que há de mais sagrado, a família. Qual é o problema? São apenas imagens. E hoje eu tô sozinho. Ninguém vai saber. Pornografia virtual. Perigo real. Existe uma saída. Olá! O site Just One Click Away afirma para nós que de cada 5 buscas na internet,
4 estão relacionadas com pornografia. O assunto é tão sério que este ano a campanha Quebrando o Silêncio do Ministério da Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma campanha que acontece anualmente voltada para o assunto da violência doméstica, esse ano ela aborda esse tema, a pornografia. Para conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, nós estamos aqui com a psicóloga Arlene Carvalho e ela vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse tema. Acompanhe. Arlene, obrigada por estar aqui com a gente. Como é que começa, Arlene, esse tipo de vício? Eu que agradeço pelo convite, mas esse vício ele começa muito de forma inocente. E as pessoas vão despertando pela curiosidade, despertadas pela curiosidade, e vão até ele, né? Mas sabendo que é um caminho perigoso. Mas Começam assim como quem não quer nada, só na curiosidade, mas vai alimentando, né, aquilo. Isso. E aí a coisa vai ficando mais séria, né? Exatamente. A pessoa demonstra alguns sinais, assim, de que está viciada em pornografia, especialmente aí, de repente, adolescentes, né? Para os pais poderem observar se há esse tipo de vício em casa? Quando eles não param de olhar. A curiosidade, o interesse é muito maior do que o desejo de parar. E assim eles vão emendando um ao outro, e o quanto que passava um pouquinho, né? Olhava um pouquinho, aí já passa a olhar 20 minutos, meia hora. Muito tempo no computador, e esse né? tempo vai cada vez mais se aprimorando e o interesse cada vez mais se aprofundando. Então, isso aí é um bom sintoma. Adolescentes que ficam o tempo todo trancados, né, e não pode entrar, no iPad, né? ficam com um vício mesmo, né? Que não conseguem parar. Agora não, ou eu não vou fazer, não vou olhar. Então, isso é um grande sinal. É um grande sinal. E que tipo de problemas, Arlene, esse tipo de vício, né, o vício da pornografia, pode trazer para a mente humana, né, em todos os seus aspectos, inclusive na espiritualidade? Como todo vício, ele é danoso. E a pessoa começa pensando um pouco, depois pensando muito. E como o pensamento leva a atitudes, então ela vai também transferindo aquilo que era só um pensamento, só um desejo, para os seus comportamentos. Então, ela passa a agir de acordo com aquilo que ela está presa. De acordo com o que ela está se alimentando, né? Exatamente. Né? E isso a aprisiona de tal forma que ela não consegue viver sem estar em sintonia com aquilo que ela está presa. Isso prejudica as atividades, então, né? Rotineiras da vida, né? A pessoa para. Né? Exatamente. Ela para em função daquilo que ela está concentrada, daquilo que ela está motivada. E como tudo que é ruim nos afasta de Deus, essa é uma consequência natural, né? Então, assim, se eu estou me afastando, estou investindo conscientemente em algo que eu sei que não é bom, que é errado, consequentemente eu estou me distanciando de Deus. Então, a tendência é um esfriamento da vida espiritual, exatamente, né? É um comportamento que é perfeitamente compreensível, né? Então, se sabe que não é o melhor, então o mais importante é ter cautela e distanciamento daquilo que não nos faz bem. E como se livrar desse vício? Eu coloco muito o pensamento de Paulo, né? Como tem tudo a ver com o nosso pensamento, com aquilo que pensamos, com aquilo que colocamos na nossa mente racional, Paulo, o que ele fala? Transformai-vos pela transformação da vossa mente. Isso daí é um ponto focal. Se temos consciência de que o caminho que estamos seguindo não é o melhor, então precisamos trabalhar a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para nos distanciarmos daquilo que não é o melhor. E para isso precisamos contar com a ajuda de Deus. Se investimos na nossa mente o que não é bom, iremos produzir comportamentos de acordo com isso. Então, precisamos mudar de direção? Então precisamos parar,
focar a direção que queremos alcançar. Uma nova direção, né? Exatamente. Eu gosto muito do pensamento que diz que a gente deve vigiar as entradas da alma. O que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós falamos, o que nós pensamos. Ótimo. Agora, e uma pessoa, Arlene, que sozinha não está dando conta? Ela deve buscar ajuda de profissionais? Com certeza, com certeza. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho Deus. Deus usa as pessoas para que elas trabalhem a favor dele na condução de outras pessoas para o caminho certo. Eu não posso dizer que eu vou consultar a Deus quando eu estou com uma tuberculose, por exemplo, não é? Deus é hora de buscar um médico, né? É lógico, Deus, ele vai ajudar, com certeza, melhorando o nosso estado de espírito, melhorando nosso ânimo, mas o médico é importante ser consultado, assim como o psicólogo, quando se trata de assuntos da psique, né? Que você precisa trabalhar de uma forma mais direcionada para você poder alcançar bons resultados. Então, Deus, ele vai atuar na vida da gente através de outras pessoas. E se você tem essa possibilidade, é muito importante. O importante é mudar de atitude, não é, Arlene? Exatamente. Quando a gente está indo por um caminho ruim, o importante é voltar. Tá aí, se você quiser mais informações a respeito desse tema, desse assunto da pornografia, você pode visitar o site que está aparecendo na tela para você. É o site oficial da campanha Quebrando o Silêncio, que nesse ano tem como foco o assunto da pornografia. Dê uma visitadinha lá nessa página, tá bom? Um abraço para você, até a próxima edição.